Tu acendeste esse CD. Olá, boa noite, como estão? Pessoal, bem, obrigado. Todos possam estar bem. Enquanto são pessoas e estão por aí, todos possam estar com alegria. Com muita alegria e com muito amor. Cada um de vocês, claro. Espero que estejam todos bem. Cuidado. Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Bem-vindos. Seja lá, Fátima Beijoco. Boa noite. Boa noite a todos vós. Meridito, boa noite. Paulo Mendes, boa noite. Um grande abraço fraterno. Alzira Santos, como está? Muito boa noite. Ana Cristina Limeira, boa noite. A foto da sessão de hoje é estranha. Tens de perguntar porque é que é estranha. Foi por isso que eu publiquei. Foste tu que a tiraste. Tens que nos responder o que é a foto. Jorge Antunes, boa noite. Um abraço. Rosário Santos. Rosário Santos, qual é a tua opinião da foto hoje? Maria Coutinho, boa noite. Zé Almeida, boa noite. Como estás, Zé Almeida? Muito boa noite. Fátima Saraiva, boa noite. Um abraço fraterno. Francisco Santos, boa noite. Olá, Francisco, estás bem? Hilda Alves, boa noite. Como está, Silvia Ferreira? Não faço ideia. Então tens de começar a fazer. Foste tirar a fotografia, apareceu na tua máquina, eu apenas a publiquei. Estou a dizer que é tua, não estou a dizer que é minha. Agora, o que é que eu pus na fotografia escrito? Vê lá. Marlene Cordeiro, boa noite. Rosário Santos, é muito interessante. Foi a Ana Cristina que tirou. Francisco Santos, está tudo ótimo. Também achei estranha. Mas o que é que vos parece? A própria Ana Cristina Oliveira não sabe o que é que fotografou. Ela não sabe. E eu pus a fotografia para a gente discutir um bocadinho sobre a fotografia. Vamos lá. O Fernando está ainda assim. Também achei estranho. Filipe Guedes, bons dias, mestre Fernando. Como estás? Estás com muito bom ar. Gosto de ver assim, beijinho. Também eu te gosto de ver assim. Que estejas bem. Um beijinho. Ana Paula Vidal, olá, boa noite. O que é que vocês os outros acham da fotografia que hoje foi publicada? Eu imagino que a Ana Cristina estava a tirar a fotografia, não estava lá nada, só estava a tirar lá aqueles pontos e de repente aparece aquilo. Mas o que é que será aquilo? A imagem é linda, sim senhora. Será uma mensagem para ela? Pode ser. O que é que vocês acham? Será que ela fotografou algo sobrenatural sem dar por ela? Ou é um conjunto de coisas que faz aquela imagem? Boa noite, Susana Roque. Boa noite, amor e gratidão para ti também, Mário Henriques. Cláudia Marina, boa noite. Helena Reis. Não estava nada. É verdade. Não estava nada, mas apareceu alguma coisa. Tu fotografaste, não viste com os teus olhos que não estava lá nada, mas a máquina apanhou alguma coisa. Agora, foi originada por quê?
Silvia Ferreira, boa noite. Teresa Neto, boa noite. Um abraço fraterno. Um abraço aqui do Luís, um abraço para o Luís. Rui Carvalho, um grande abraço de luz para ti. Hilda Alves, é uma foto linda, depende do contexto e da hora da foto. Há muitas variáveis. Pois, para acontecer aquilo haverá muitas variáveis, mas eu acho aquilo demasiado perfeito. Está muito perfeito. Não sei se sabem o que é que me estou a referir. Ao que está aí em cima azul. Parece uma pessoa com uma luz perfeita, diz a Ana Cristina. Boa noite, abraço fraterno. Ana Cristina, diz lá a Hilda Alves, quando tiraste a fotografia, como é que estava o contexto para ela ver se consegue decifrar as variáveis. É uma foto digna de estudar. Nós não nos podemos esquecer que a luz pode estar sempre connosco. E há várias coisas que podem acontecer. Não existe o por acaso e nem coincidências. Podem as coisas não nos estar a correr muito bem, mas não quer dizer que nós estejamos desamparados. Isto é falar de modo geral. A máquina às vezes capta coisas que nós não conseguimos. Foi o telemóvel dela, não foi a máquina. Não foi, Cristina, não foi com o telemóvel que tiraste aquilo. Teresa Simões, boa noite. Boa oração e boa noite a todos, até à próxima. Já fizeste o bolo para me mandares, Filipe Quedo, escusas de safar. Mónica Gomes, boa noite. Foi no reguengo fetal na noite da procissão dos caracóis por volta das 20h15. Prontos, lá está. Olha que engraçado, não me tinhas dito isso, ó Cristina? Então está explicado. Já sei. Cátia Martins, o que é que achaste da fotografia que eu publiquei hoje? Boa noite. Beijinhos, minha querida. Tete Margarida, o que é que achaste da fotografia que publiquei hoje? Boa noite, filhota. Boa noite, Graziela Calado. Desculpa. O foco de luz é lindíssimo, mas depois aparece uma pessoa. Parece uma pessoa. Então qual é o bolo que eu quero? É o primeiro bolo que vocês fazerem aí. Isso é que deve ter graça. Que é para depois ver se vocês, ao fazer muitos bolos, vendem-nos. Diz lá a tua opinião sobre a fotografia que eu queria saber. Sim, é interessante, curioso e de procurar interpretar. São todas bonitas as que tens publicados. Parabéns à fotógrafa. Não é só da Cristina, é de outras pessoas também. Estou a dizer que esta é da Cristina, que ela esqueceu-se de assinar, porque eu costumo mandar assinar as dela. Mas aquela coisa que lá aparece. Diolinda Gonçalves, boa noite a todos, abraço fraterno. Abraço fraterno também. Hoje tenho a cabeça mais para o lado negro. Oh, Francisco, não podes ter, desculpa lá. Assim também não me vais ajudar nada. Não pode ser, vá. Põe lá isso para o lado branco e para o lado positivo e não ponhas a tua cabeça tão para o lado negro, por amor do santo. Então, eu é que havia de ter a minha cabeça para o lado negro e ainda tenho a para o lado do santo. Na fotografia parece uma pessoa, mas aquilo não é uma pessoa. Aquilo tem um nome. E aquilo é... Está bem, Filipe Quetes, se eu estiver em pé eu atento. Aquilo não me parece uma pessoa. Parece-me algo como um instrumento. Pode ser um fenómeno da refração da outra luz ou não. É uma energia, exato. Pode ser. Aquilo parece um instrumento qualquer, assim. Porque ele é redondo, tem um bico e vai assim. Só se os meus olhos veem aquilo que os vossos não veem. Mas que a fotografia está muito bem concebida, está.
Mas que eu não acredito que a Ana Cristina tivesse visto o que estava a fotografar, aquilo que aparece na fotografia que ela não viu, não viu. Olha, vocês estão a ver aqui esta coisa do Círculo de Fraternidade que puseram, assim, esta coisa azul aí. Enigmático. Odete, ó vê lá se o que está na fotografia não parece. Ao contrário, isto que está no Círculo de Fraternidade, este coisinha azul. Se virarmos ao contrário. Uma enorme energia. Para mim, pareceu-me uma lâmpada acesa. Pois, mas também não podia ser uma lâmpada qualquer. É muito parecido com esta coisa azul que está aí à frente do Círculo de Fraternidade virado ao contrário. É ou não é? O que aparece é assim como esta coisa azul virado ao contrário. Em vez de estar assim para baixo, está assim para o alto, com o biquinho. Não parece, Ana Cristina? Parece ou não parece? Estás a ver? Parece. E é isso mesmo que eu estava a tentar explicar. Só que olhei agora para o Círculo de Fraternidade e vi lá e dá para perceber. E é isso. E é um bocadinho em ponto maior. Parece mais ou menos a esta distância. Mas o efeito que faz é esse. É engraçado. É uma fotografia muito engraçada que eu estou a estudá-la, que é para depois explicar à Ana Cristina, porque a Ana Cristina quer saber o que é. Mas já podem ficar com uma ideia disto. Mas é engraçado, às vezes as pessoas tiram fotografias e aparece na fotografia, e a fotografia aquilo que não estava lá. E também pode ser uma questão da luz refratada, como a Hilda diz. Oh Hilda Alves, hoje sentes-te melhor ou não? Esqueci-me de perguntar. Tenho que perguntar sempre. Olá, Gracieta. Graciete. E a todas as Gracietes do mundo inteiro e a todas as pessoas. Cada um de nós vê diferente. Carla Ferreira, como está? Boa noite a todos, beijinhos grandes. Vi a foto e não percebi o que era, mas fiquei curiosa em saber o que era. Então, Carla Ferreira, olha para esse ponto que está em azul, à frente do Círculo de Fraternidade. Imagina virá-lo ao contrário, pô-lo um pouco maior e vê lá se não é igual ao da foto. Parece uma câmpula lá, com uma luz no interior. Sim. Mas a câmpula, se lá tivesse, era que eu sei como é que é essa coisa onde anda a Cristina. Estava assim numa parede, não estava assim no meio. Então tinha que haver um vidro que puxasse para o meio. Está um pouco melhor, assim é que é, Hilda Alves. Lili Nunes, boa noite. E a todos os presentes. Ela diz a todos os presentes, eu digo a vocês. O que é que parece, Fábio, a fotografia? Vá que tu também costumas tirar fotografias. Estamos aqui no coisa, decifrar a fotografia para a nossa amiga Cristina, para ela saber que tirou uma belíssima fotografia. Como sempre. Mas para a outra vez, mesmo que seja só uma fotografia para te dar, pões lá o teu nome. Pois está em suspensa. A grande coisa é estar em suspensa. Era isso mesmo. E porque é muito perfeito, é demasiado perfeito. E se fosse algo, um reflexo, por exemplo, não era tão perfeito. Não creio que fosse tão perfeito. Qual fotografia? A fotografia que eu publiquei hoje a anunciar que fazia a jornada de oração. Vai lá espreitar e vê lá a fotografia e diz a tua opinião. Daniel Trepado, como estás? Daniel Trepado, viste a fotografia que eu pus hoje na publicação a dizer da jornada de oração? Qual é a tua opinião sobre a fotografia? Diz lá, Daniel Trepado.
Agora vocês estão a ver a fotografia, a ver se conseguem entender. Mas era engraçado. Olha, eu não tirei o som da televisão. Espera lá que eu tenho que tirar. Com a pressa toda nem tirei o som da televisão e depois não deixam publicar. Vou indo e tu, se bem me lembro, parecia a lua ao fundo e a refletir, numa espécie de mar, certo? Não estava numa espécie de mar. É o reflexo, Mónica. Olha, a Mónica sabe tirar, ela tem que explicar. Não, aquilo não foi tirado ao pé do mar. Aquilo foi tirado na festa dos caracóis da senhora... Olha, agora falhou-me o nome. E eu sei como costuma ser feita esta festa, por isso é que eu puxo a fotografia. Mas é um reflexo de que, Mónica, tu que sabes como é que porias o reflexo ali. Mas para ser o reflexo tinha que ser refletida para alguma coisa. Iris Ferreira, estás melhor? Sim, o reflexo foi tirado atrás de um vidro. Não, não foi. Pergunta à Ana Cristina que ela não tirou aquilo. Afinal, é uma luz, está muito bonita. Pois está, mas é aí que nós estamos a coisa. Não coloquei nome porque era só para ti e fiquei tão surpreendida com ela que nem a publiquei. Com a máquina fotográfica também já tirei outras coisas estranhas. Tens de começar a mostrar-me as coisas estranhas que tiras, que eu preciso de analisar. Mas é bom ela dizer estas coisas, porque ela assim explica. No reguengo fetal. Aquilo foi tirado na festa da precisão dos caracóis do reguengo fetal, não foi, Cristina? E eu já vi essa festa e não dá para haver assim um reflexo como aqueles. Já vi de várias formas. Por isso é que eu a publiquei. Por ser... Ainda estás só um pouco, Iris Ferreira. Bem. Ah, não estás ainda muito bem. Oh, porra. Por isso mesmo é que eu sei que tu estavas no meio do campo. Por isso é que eu digo que não é possível ser um reflexo. E não, um reflexo não é tão perfeito. Oh, Mónica, explica lá isso. Um reflexo pode ser assim tão perfeito. Um reflexo no espaço. Não pode. E aquilo está por cima da lua. Ela tirou a fotografia à lua, assim, aquela paisagem, e depois por cima é que aparece aquela coisa. Porque a lua está lá mais de longe. Parece-me mais que se trata de um reflexo prismático devido à sujidade da lente da câmara ou uma outra fonte de luz que tenha na lateral da câmara. Pode o quê? Pode o quê, Mónica? Tens que explicar bem, porque senão eu não entendo. No meio do campo é estranho. Não é no meio do campo. Ela devia estar num coisa, está a lua a meter-se lá longe. Ela tira a lua fica um pouco por baixo e as árvores. E depois por cima é que aparece aquilo. Pode ser um reflexo. Então, mas como é que pode ser um reflexo? Não havia nada a refletir. Um reflexo da própria câmara não dava tão perfeito. Imagina que estava uma luz a bater na câmara e a câmara refletia. Já tem acontecido, às vezes aparecem pontinhos azuis que são reflexos da luz a bater na câmara. Ela já disse que tirou... E muito profundo, é verdade que é. Também foi uma das coisas que... A Ana Cristina já disse que tirou aquilo na procissão dos caracóis na Nossa Senhora do Reguengo Fetal. Estás a ver a Nossa Senhora do Reguengo Fetal. Oh, Ana Cristina, foi mesmo lá ao pé do coreto, assim encostado. O vidro da máquina fotográfica. Claro que dá, a máquina é de espelhos. Então,
A máquina também estava a ver outra coisa que não ficou na fotografia e refletiu. É isso que queres dizer, Mónica? Vocês têm que olhar bem para a fotografia. Só olhando bem é que a gente consegue. A máquina é de espelhos, pronto. Desde que emite a luz para a máquina. E depois ela faz. Mas aquilo é tão perfeito. Eu publiquei a fotografia por aquilo ser tão perfeito. Estava um candeeiro de iluminação pública porque estão lá vários. Mas eles também acendem nesses dias. Olha, ainda não se tinha iniciado a procissão e ainda faltava 1 quilómetro para a aldeia. Foi onde ela tirou a coisa. Portanto, não podia ser propriamente a procissão. Está explicado. Então, está explicado como? Não percebi, Fábio Cordeiro. Temos que saber. O que é que está explicado? Não havia candeeiros. Como foi na precisão de Caracóis, era o reflexo das boas energias que ali estavam, seria? Eu tenho dúvidas que seja reflexo. Diz a Rosário Santos. Por isso é que eu pus isso, que era para nós descortinarmos todos, para sermos bons. Mas parece que nós não estamos a descortinar. Lâmpada de candeeiro da vila. O Fábio Cordeiro disse que está quase de certeza de um feixe de luz do posto de iluminação pública. Olha, vês, mas se é o feixe do posto de iluminação pública, está muito bem feito. Não está? Temos que admitir que está muito bem feito, está muito perfeito. Está muito, muito, mesmo muito perfeito. Muito perfeito mesmo. Então vá. Estão a ver. Ei, gente da minha terra, olha. Eu quero é a explicação disto aqui. Disto que está demasiado perfeito. Isto é a lua. Isto é a paisagem. Ou então isto é uma luz. Isto é uma luz, Cristina. Não é a lua. É uma luz mesmo. E aí pode ser o reflexo daquela luz lá de trás com esta luz lá de frente. Mas o que eu me estranho mais é a perfeição deste azul. E vocês dizem que parece uma pessoa. E eu digo-vos a vocês que parece aquele símbolo que aí está, ao contrário, só que reflete qualquer coisa para baixo. Eu estava a pensar que isto seria o pôr do sol, ou então é uma luz. E até porque tem aqui um ponto branco, se vocês repararem, também muito perfeito aqui. Estão a ver? Este ponto branco é que eu acho que já é um reflexo desta luz. Agora, esta é azul. Isto é uma figura. É azul, que termina num bico, como o símbolo que está num círculo de fraternidade. Reparem o bico está ali.
E depois tem este corpo e depois tem isto onde faz aqui o azul. E agora eu puxando a fotografia, nota-se perfeitamente, vês mais puxada a fotografia. Olha, seja reflexo, seja o que for, a fotografia está perfeita. Estão a ver o que é mais puxado. Estão a ver aqui o pico e aqui a cincha e depois este corpo e ser azul. E a luz parece que sai lá de dentro, reparem. Olha que lindo. Não me diga que não é bonito. É muito bonito. Então eu pus assim. Quando acontece veres algo que não sabes explicar, o que fazes? Eu pus isso que era para poder... E existe um corpo. Se existe um corpo... Parece ser o corpo de uma pessoa. Mas depois o que acontece pelas bordas parece ser mesmo um corpo de uma pessoa. Mas o mais interessante na fotografia é a densidade da luz azul que faz uma coisa para cima e depois faz embaixo uma coisa branca e um pontinho azul. Depois a partir dali é que se faz uma espécie de um reflexo e que se vê que se vê realmente azul. Azul celeste lindíssimo, perfeito. Depois é puxarem a fotografia para vocês verem. E depois aí é que conseguem explicar. Estás a ver? Não imaginavas que seria o quê, Graziela Calado? Isso eu não sei quanto tempo de exposição tem a foto, porque eu não fui eu que a tirei, foi a Ana Cristina. A Ana Cristina é que pode responder a essas coisas todas. Ela tem que se explicar, que é para nós chegarmos a alguma conclusão, porque é interessante. Aquilo pode ser um reflexo, pode ser uma luz refratária, pode ser qualquer coisa, mas que não deixa de ter a sua beleza, não, porque é demasiado perfeito. É só, isso é que é interessante, é demasiado perfeito. E realmente parece ser um corpo celestial, portanto, algo que não é denso, é fluídico. Mas a parte do meio toda ela já tem uma certa densidade, o azul em si. E depois o que está à volta do azul é que não tem tanta densidade, é mais transparente. Mas o corpo do meio é que se pode chamar um corpo. O corpo do meio é que tem uma grande densidade de azul. E são linhas muito perfeitas, isso também me intrigou. Boa noite, Aibelcina. Maria Cristina Marques, boa noite. Beijinhos para todos, diz ela. E eu também digo beijinhos para ele. É uma fotografia que eu estou a estudar para chegarmos a alguma conclusão, mas primeiro tenho que falar. Quando tivermos pessoalmente, vamos analisar os dois a fotografia, Ana Cristina, e aí sim. Foi com o telemóvel e foi instantâneo, portanto acho que não teve muito tempo. Mas eu tinha dito que foi com o telemóvel, que não achava que fosse com a máquina. Na fotografia que a Ana Cristina pensava que ninguém ia ver e que afinal toda a gente vai ver. Boa noite, Ana Bela Menezes. Vocês já puseram os nomes das pessoas todas que precisam. Olha, depois eu tenho que correr isto para ver. Não se esqueçam do Pedro. Olha, também não se esqueçam de mim. Não se esqueçam do José Augusto. Não se esqueçam daquelas pessoas que estão no vosso coração.
Ponham lá os nomes. Exato. Isso é o que é intrigante, porque um reflexo nunca é assim. É que a imagem é simétrica, absolutamente igual dos dois lados. Vês, vocês observando bem a fotografia conseguem perceber. Não pode ser casquilho e lâmpada, porque não, mas aquilo não é um casquilho nem uma lâmpada. Aquilo pode ser outra coisa, outra projeção de luz, mas menos isso. Mas tão perfeito, não me dá. Aquilo foi uma força magnética psíquica que passou naquele instante e tu absorvestes com a máquina. Só que às vezes essas coisas não são muito explicáveis, prontos. Mas aquilo está demasiado simétrico, está demasiado perfeito e está num ângulo, não está direito, está num ângulo assim. E além disso, nós não nos podemos esquecer que ao lado tem... Agora ia para explicar uma coisa que não posso explicar, mas vocês veem na fotografia. Se vocês quiserem ver a fotografia, Andréia Monteiro, está tudo bem? Ó Andréia Monteiro, o que é que achas da fotografia que eu publiquei hoje a dizer que fazíamos os dois bicos da imagem alinhada com o centro da luz que está por baixo? É isso mesmo. Os dois bicos da imagem alinhada com o centro da luz que está por baixo. Isso é que é interessante. Olha, é uma coisa que se alguém quisesse fazer assim, não conseguia tão perfeito. Se algum fotógrafo quisesse fazer uma fotografia assim, não ficava tão perfeito. Pelo menos aquela parte desse azul, daquilo, não ficava tão perfeito. Garantidamente. Pode ser, era isso que eu estava a explicar. Pode ser um corpo energético que aconteceu naquele momento. Mas não um corpo como o nosso. É um corpo energético. Irene Santos, boa noite. Não vi, tenho de ir ver. Então há de ver porque a fotografia é interessantíssima e nós estamos a tentar explicar a fotografia, mas não vamos conseguir. Mas é muito interessante a fotografia. Dá que pensar. E deu que pensar. A Ana Cristina é porque ela não... Quando ela tirou a fotografia, ela não viu nada disso. E ficou... Isto não dá para ser o reflexo. Não, não. Mesmo sair desta luz, não faz este reflexo, porque isto é individual. Não dá nada. Então e quando é que te aconteceu isso, Silvia Ferreira? Que estás aqui? Que há uns tempos foi quanto? Um mês, 2 meses? Agora, quando estava a ler aquilo que tu escreveste, Silvia Ferreira, lembrei-me do Milagre do Sol. A sério. Lembrei-me do Milagre do Sol. É engraçado, não é? Eu ao ler, lembrei-me do Milagre do Sol que aconteceu a 13 de maio de 1917.
se houve um milagre, vamos partir do princípio que houve, não é? Não houve milagre, houve um fenómeno. Mas é o mesmo que o milagre. A pergunta que se impunha é: esta foto foi tirada no sábado, dia 1 de outubro. Não, é uma foto, Andréia Monteiro. Foi a Ana Cristina que está por cima a falar que tirou. Esta foto foi tirada no sábado, dia 1 de outubro. E que horas eram? É a mesma foto, Andréia Monteiro. Qual é a tua opinião quando olhas para ela? Puxa assim um bocadinho que é para tu veres bem. Por isso é que eu pus na foto isso, quando nós vimos uma coisa estranha, quando acontece veres algo que não sabes explicar, o que fazes? É uma foto sem qualquer edição, diz a Ana Cristina. Ela já disse 8 da noite. Ah, pois era 8 da noite. Ai. O regueio fetal é muito propício a fenómenos assim paranormais. É sério. Há sítios, há lugares cá em Portugal que são muito propícios a fenómenos paranormais. E com as máquinas, tirar fotografias, mesmo com os bons telemóveis, consegue-se às vezes apanhar coisas que não são visíveis aos olhos. Às 6 horas da tarde, parámos o carro, estivemos a olhar para o sol. Penso que tenho a certeza que foi no mês de maio. Após o pôr do sol. Pronto, foi tirada por volta das 20h15 após o pôr do sol. Boa noite, Graça Gaspar. Um abraço enorme. Por ondas magnéticas vindas do espaço. A imagem parece que é projetada por ondas magnéticas vindas do espaço. Também pode ser, não digo que não. Que é diferente, é diferente. Não tem uma explicação muito plausível. Não tem. Que eu estou a estudá-la e eu pedi também a alguém para dar a sua opinião, alguém que percebe muito de fotografia e dessas coisas assim, um profissional, para ver qual era a opinião. Mas ainda não tive resposta. Não era para ser publicada, não era, e hoje lembrei-me que tinha que publicá-la. Sim, senhora. Quando partilhou, o Miguel Salvador disse que parece uma vela com uma áurea à volta. Mas é essa áurea à volta que faz parecer um corpo. O que fazer é isso que nós estamos a fazer. Cada um dar a sua opinião, ver o que sente, mas isso seja o que for. Quando nós conseguimos observar algo que não compreendemos, o que é que devemos fazer? Não havia velas por perto. Eu também percebi que não havia velas por perto porque a maneira que está virada para o horizonte, onde o sol tem de haver uma explicação. Claro que tem. Claro que tem que haver uma explicação. E foi por isso que eu pus a fotografia. Vocês vão pensando e hão de encontrar uma explicação. Mas a única explicação neste momento que há é: quando nós vimos uma coisa que não percebemos e que não entendemos e que não temos explicação automática para ela, o que devemos fazer? Então a resposta é: devemos nos interrogar, conversarmos com as pessoas que estão à nossa volta, mostrando ou falando sobre o fenómeno, para ver se alguém intuitivamente consegue decifrar o acontecimento em si, para podermos ficar a compreender. Não devemos só olhar e não fazer nenhum esforço para compreendermos. Devemos fazer um esforço para compreendermos
através do processo intuitivo e através dos conhecimentos que nós temos. Portanto, não devemos olhar só por olhar, mas devemos olhar para compreender, não é para arranjar uma explicação, é para compreender porque é que aquilo para que aquilo possa ser entendido. Mas essa foi a leitura da imagem azul pelo Miguel Salvador. Eu entendi isso, Ferreira. E aceitei a leitura pelo Miguel Salvador por ele ser uma criança muito pequena. Olhar com olhos de ver. Exato. Olhar com olhos de ver. Porque senão nós ficamos sempre com uma dúvida, ficamos sempre a dizer, pode ser isto, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, mas nunca é nada. Mas independentemente de ser uma imagem assim, como outras imagens, de ser um acontecimento assim, como outros acontecimentos na nossa vida, têm que ser vistos com olhos de ver. Nós temos que compreender, porque a partir do momento em que nós compreendemos, sabemos explicar. E a partir do momento em que sabemos explicar, também resolvemos o enigma. E é bom nós sabermos explicar as coisas que acontecem connosco, do nosso interior para o nosso exterior, e é bom também sabermos compreender aquilo que passa à nossa volta. Porque ao sabermos compreender, ao compreendermos, nós, em vez de agudizarmos as coisas, porque as coisas podem ser boas ou más, podia ali aparecer, por exemplo, uma figura negra, exato, como um acontecimento negro, independentemente das coisas serem boas ou más. Se nós as compreendermos e se nós soubermos dar uma explicação minimamente assertiva, nós conseguimos resolver o problema, seja ele qual for. Está na nossa compreensão. Por isso é que devemos ter sempre a consciência dos factos que ocorrem connosco, com os outros, no mundo. E olhar para eles. Quando não os compreendemos, o que é que temos que fazer? Olhar para eles, analisá-los, interrogarmos-nos a nós próprios, depois pormos à discussão de mais algumas pessoas para que todos possam dar a sua visão, aquilo que sentiram, para assim nós compreendermos melhor em si todo o contexto das coisas e para assim, se for um problema, podermos resolver, se for uma coisa boa, podermos potencializá-la. Porque a nossa vida é mesmo assim. E é assim que todos nós devemos fazer no nosso dia-a-dia para que as coisas sejam mais assertivas e para que tudo seja mais resolvido, ok? Foi nessa perspectiva que eu pus aquela imagem e pus aquela pergunta. Quando nós vem-me agora um cansaço tão grande que vocês nem calculam. Quando acontece veres algo que não sabes explicar, o que fazes? E o que fazemos é isto, é discutirmos, conversarmos, analisarmos, interrogarmos, pormos a coisa em si sobre as várias perspectivas, trocarmos impressão com outros, que é compartilhar. E assim nós acabamos por perceber muito melhor as coisas e acabamos por saber dar as respostas necessárias e acabamos por potenciar tudo aquilo que nos faz crescer e até acabamos por potenciar as curas, as coisas que estão presas, que parece que nunca mais acontecem, acabamos por potenciar até a nossa própria motivação. Isso é que é o importante, isso é o conhecer-se a si próprio e não só conhecer os outros, porque conhecer os outros é fácil, é difícil, é conhecer-nos a nós próprios. E estas coisas às vezes acontecem na nossa vida, portanto, para nós ficarmos a conhecer mais a realidade que nos envolve. Então, ao conhecermos bem a realidade que nos envolve, também sabemos quais são os passos que nós temos que dar e quais os caminhos que temos que percorrer para conseguirmos o nosso equilíbrio em todos os sentidos e conseguirmos o equilíbrio dos outros também em todos os sentidos, ok? Mas fica essa fotografia, que é uma fotografia interessante. Se alguém tiver assim fotografias interessantes, envia-me, que é para eu depois, quando faço
as jornadas de oração, poder publicá-las. E é bom para vocês, já têm que pôr o nome na fotografia. Não se esqueçam de pôr o nome, porque se não puserem, eu depois tenho que dizer de quem é. E assim, se tiver, aparece sempre o nome da pessoa e é uma fotografia da pessoa. Neste caso, a fotografia é a da Ana Cristina Oliveira. Foi ela que a tirou e ela mandou-me, por a fotografia ser estranha, e eu hoje decidi publicá-la e fazer esta pergunta. Ok? Então, olha, nós hoje não vamos ficar aqui mais tempo. Não vamos por duas coisas, porque eu vou ficar já cansado. Porque estive ligado a vários movimentos, enquanto nós estávamos a conversar, eu estava a ler, e porque eu preciso de, está na hora de eu me unir a alguém que está na Venezuela neste momento, e eu tenho que me unir a essa pessoa porque ela está também em oração. Está num centro em oração e eu permiti que me uni a ela, ok? Então vá. Vou passar a oração. Falta precisamente, eu marquei aqui, falta precisamente 2 minutos. Eu vou começar aqui e vou-me ligar a essa pessoa, ok? Então vá. Já volto para me despedir de vocês, ok? Em primeiro lugar, fazemos toda a projeção que é necessária, pedimos aos nossos amigos espirituais que nos auxiliem nessa projeção necessária e depois, então, explanamos sobre todos os problemas das pessoas. Há pessoas que se sentem encurraladas no mundo, sentem grande sofrimento e grande dor. Há outras pessoas que nem têm consciência, só sentem a sua própria dor e não têm consciência qual a razão da sua própria dor. Todas essas pessoas precisam de auxílio. Nós auxiliamos através da oração e da nossa intenção, da nossa percepção e do emanamento energético para que elas sejam envolvidas. Mas só nós não chega. Tem que ser também vós, amigos espirituais, amigos do espaço, amigos que realmente, tratando-vos por amigos, para haver uma maior proximidade entre nós. Vós, melhor do que nós, podereis envolver com uma energia mais assertiva que a nossa própria energia os pode envolver a esses homens e a essas mulheres que estão neste momento num grande sofrimento, que estão perdidos. Muitos deles querem desistir da própria vida, muitos deles querem abandonar o seu próprio corpo e muitos deles estão a cultivar também em si próprio, ainda a potencializar a raiva, o rancor, a zanga, o ódio, e por isso os leva a ficar ainda muito mais doentes. E é por esses que hoje nós estamos reunidos em vários pontos deste planeta, dirigindo as nossas orações à mais alta espiritualidade, para que a própria espiritualidade possa, de uma forma coerente e assertiva, respeitando o livre-arbítrio de cada um e a liberdade de maturação, de crescimento, a liberdade que têm as pessoas que ter para atingirem a sua evolução espiritual e que o farão melhor do que nós, porque são mais isentos do que nós. Por isso é que nós vos invocamos, por isso é que nós vos apresentamos estes irmãos todos, este caos em que eles estão a viver, para que sejam abraçados, sem ser abraçados como nós os abraçamos, mas abraçados à vossa forma energética, para que eles sejam fortalecidos, suavizada a sua dor, e para que eles, de alguma forma, possam despertar rapidamente para o amor, para que assim possam aliviar um pouco o fardo do seu caminho, sem estragar a sua própria evolução. E são muitos, são centenas de milhares. E, quer queiramos, quer não, nós, como seres encarnados, nos dói o nosso coração. E nessa perspectiva de compaixão, nessa perspectiva de amor ao próximo,
e na perspectiva de que não gostaríamos de estar a passar pelas mesmas situações, nós vos apresentamos e de alguma forma vos dizemos: auxiliai cada uma destas pessoas, porque elas precisam desse auxílio. E por isso, nesta hora, todos nós estamos em lugares diferentes a convergir para um ponto para que as energias sejam mais fortificadas e potencializadas e juntamente com as vossas energias, que vós sois energia pura, poder então haver essa suavidade, esse auxílio e sobretudo essa cura em cada um deles, porque há várias formas de se curar e vós bem o sabeis, mas é preciso realmente também ser potencializado por vós todas essas forças que vós recebeis no foco e que vós podeis utilizar desse foco juntamente com a vossa força, a vossa energia, a vossa presença que está para além do humano, a vossa presença, entre aspas, divina, e eles serem fraternalmente e energeticamente abraçados com essa energia muito forte para que possam encontrar-se e encontrar o equilíbrio. Nós deste lado agradecemos com a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e a nossa vida. Nós agradecemos imenso a todos os elementos, a todos os seres espirituais que, de alguma forma, vão auxiliando os seres terrenos encarnados e também, de alguma forma, existem porque já passaram por aqui. A nossa mais profunda gratidão e o nosso mais profundo amor. E pronto, conseguimos o nosso objetivo, conseguimos mesmo, e estamos gratos por isso mesmo, e vocês fizeram parte também do nosso objetivo. Portanto, regressa amanhã por princípio. Se não regressar amanhã, regresse quarta ou quinta-feira, está bem? Mas depois logo publico outra foto, e vocês já sabem quando eu publico fotos ou palavras que nesse dia haverá a jornada de oração. Para vós todos, desejo uma continuação de semana melhor que a semana passada, desejo a vossa evolução. Sinceramente, desejo que todos vós sejam envolvidos com a vossa própria energia e com a energia dos vossos amigos espirituais e mentores espirituais, e desejo que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Desejo mesmo, sinceramente, que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Muito sinceramente, que a cada um seja-lhe concedido o que lhe for devido. A minha gratidão e o meu amor para convosco, um abraço fraterno deste vosso irmão e deste vosso amigo. Bem-aja a todos e até amanhã, tá bom? Beijos e abraços. Uma energia especial ali para todos aqueles. Vamos lá. Depois acaba-se o resto. Ainda até amanhã. Vamos concluir.